Salve, salve, amigo cultivador, amiga cultivadora, apreciadores em geral da ganja. No vídeo de hoje a gente vai ver uma forma bem caseira, simples, de você dar uma olhada no pH do teu substrato para saber se ele está mais alcalino ou mais ácido, ou se ele está neutro, que é a melhor forma aí de pH para o cultivo da tua plantinha de cannabis. Já quero te pedir para deixar aquele like para fortalecer a causa, se inscrever no canal, e se você gosta aí do nosso conteúdo e quiser apoiar, torne-se um membro para ajudar a gente. Você recebe conteúdo exclusivo. Então aperta o teu aí e vamos junto. Muito bem, né, pessoal? A questão do pH, né, o potencial hidrogeniônico, vai ser um fator importante para saber se o teu substrato ele está sendo responsável por uma boa absorção dos nutrientes que essa planta e a raiz da planta está fazendo. Então, no geral, a gente vai ter uma medição de pH de substrato que varia de 0 até 14, sendo ali o 7, né, essa medição do número 7, sendo o pH mais neutro, onde a planta vai ter as melhores condições no substrato para absorver tudo que tem ali e a planta conseguir se alimentar e crescer bastante e bonita. Quando o teu pH do substrato está muito ácido ou muito alcalino, o que vai acontecer é que mesmo com uma abundância de nutrientes ali nesse composto, a planta não consegue, né? A raiz não consegue absorver. É como se esses nutrientes ficassem de uma certa forma travados ali, bloqueados, né? E a raiz não consegue absorver e consequentemente a planta acaba até em um nível mais acelerado, crescendo menos, travando o seu crescimento e às vezes até acaba tendo problemas até chegar à sua morte. Então você saber qual é o teu pH, se ele está ácido ou alcalino, vai favorecer para você corrigir esse pH e dar para as plantas a melhor condição no substrato para que ela se desenvolva. Bom, a melhor forma de fazer essa medição, claro, vai ser uma análise química desse substrato. Mas como é um procedimento que é muito caro para você analisar em laboratório o substrato, acaba se tornando inviável para os cultivadores caseiros. Esse tipo de análise de solo em laboratório é feito quando se tem bastante hectares ali de produção, né? Quando tem uma produção em larga escala e daí os produtores precisam saber exatamente qual que é aquela composição daquele substrato. Então eles pegam algumas amostras, né, de algumas partes desse terreno e levam ali para fazer uma análise química em algum laboratório, o que gera um alto custo. Mas esse tipo de medição vai dar toda a composição de nutrientes daquele substrato, né, o pH, o tipo de erosão que aquele substrato tem ou não, e daí tem uma análise bem precisa daquele espaço que você vai ter. No caso, para os cultivadores caseiros que têm bem menos espaço e bem menos terra para saber se está equilibrado esse pH, o que acaba acontecendo então é que pode se recorrer a, por exemplo, alguns aparelhos, como a gente vai ver aqui na imagem, né? Esses aparelhos aqui que são os medidores de pH, né? Existem os digitais e os analógicos, onde você insere aqui essa hastezinha aí, né? E daí vai dar uma medição que varia entre 0 e 14. As medições mais baixas vão dar conta de um substrato mais ácido, né? Quanto menor for esse número, mais ácido vai ser o seu substrato. Quanto maior esse número, mais alcalino vai ser, mais básico, né? Então esse tipo de aparelho dá uma boa medição, dá uma precisão ali para você ter uma noção. Mas a gente pode recorrer, se for difícil o acesso para esse tipo de aparelhinho aí, ou caro demais, você pode recorrer a soluções caseiras muito interessantes e fáceis, que vai ajudar a você investigar o pH do teu substrato e poder regulá-lo ali, né, equilibrá-lo antes de fazer o seu cultivo. E para isso, né, você pode utilizar ali o repolho roxo. Veja só você, né? O repolho roxo vai ser uma coisa que é bem fácil de você fazer essa análise. Então o repolho roxo vai dar um tipo de medição colorimétrica, né? A gente vai pegar o extrato do repolho roxo, né? Por exemplo, ali tirar algumas folhas desse repolho roxo, bater ele com água no liquidificador,
vai coar, né, essa parte ali das folhas e vai deixar aquela água roxa que se formou com essa extração. Isso vai acontecer, né, porque justamente esse repolho roxo vai ter alguns pigmentos, que são chamadas aí de antocianinas. E esse tipo de pigmento, conforme o meio que ele tá, ele vai mudar a sua coloração, do roxo para o mais amarelado ou do roxo para o mais vermelho, que vai dar uma indicação bem interessante para o cultivador e para a cultivadora desse teu pH do substrato. Então, como a gente vê aqui na imagem, né, por exemplo, então você vai pegar essa cauda roxa que saiu desse extrato das folhas do repolho que foi batida com água no liquidificador e vai colocar ali uma amostra do teu substrato, põe ali no potinho bem pouquinho de terra mesmo ali do teu substrato, de preferência mais da parte do meio para baixo do vaso, né, onde já tem ali uma concentração maior de decomposição, onde está mais ali a forma onde está a melhor forma de você fazer a medição. Então você pega ali um pouquinho de terra do teu vaso, coloca aí num potinho e joga essa água essa água extraída do repolho roxo. A água vai estar completamente lilás ali, né? E como a gente vê aqui, se esse substrato tiver mais ácido, essa coloração da água vai sair do roxinho e vai ficando ali mais roseada ali, né? Vai ficando bem rosinha mesmo. Então a gente tem aqui essa variação de coloração, que parte aqui do quase vermelho, rosa, né? E vai ficando até o nível neutro. Nível neutro aqui, então a cor dessa água não muda. E se tiver esse meio mais alcalino, a cor vai se transformando aqui mais azulado até chegar no amarelo, né? Então essa variação do vermelho passando pelo roxo, chegando ali, né, passando pelo verde e chegando no amarelo, vai dar uma noção para o cultivador e para a cultivadora se esse meio está mais ácido ou mais alcalino. Então é uma forma bem simples, né, interessante aí de você fazer essa medição, forma caseira. Basta você ter ali uma folhinha de um repolho roxo, bater ela com água no liquidificador, você vai ver que vai ficar então uma solução ali, um líquido roxo por causa desse pigmento que esse repolho tem, né? A tal da antocianina. E ela vai agir então conforme tiver o teu substrato. Então é um meio muito interessante, né? Na próxima feira que tiver aí perto de casa eu vou comprar um repolho roxo e a gente faz junto essa experiência para ver se dá certo mesmo. Mas é bem interessante a dica, né? Porque torna-se aí uma forma barata de você conseguir pelo menos medir o pH de uma maneira eficiente, né? Porque pela cor a gente tem uma boa noção ali se esse substrato está no nível ácido, no nível neutro ou no nível alcalino. O interessante, né? Por exemplo, se essa planta já tiver em desenvolvimento, vai ser difícil de você mexer, de você regular esse pH do substrato. O interessante é você fazer essa medição antes de você fazer o cultivo, justamente porque se ele tiver mais ácido ou mais alcalino, você tem ainda a chance de equilibrar esse substrato antes de colocar a plantinha para crescer nele, né? Então isso vai facilitar bastante, porque depois ali com o desenvolvimento da planta fica mais difícil de você mexer nessa variação. Aí você vai precisar comprar alguns produtos ali que fazem essa regulação do pH. Se ele tiver muito ácido, existem produtos que vão deixar ele mais neutro, né? E outros produtos que se tiver alcalino vai deixar ele também mais neutro, né? Na prática também, se você detectou ali então, né, o teu substrato mais ácido, no geral os solos brasileiros eles tendem a ser mais ácido, né? Em torno ali de 5 a 6, né? Para cannabis o interessante é um substrato que tem ali entre 5,5 e 7,5, né, de pH, que é um pH levemente ácido para o neutro, né? Então isso que dá a condição interessante ali para a planta se desenvolver. A gente vai ver que na natureza tem outros tipos de plantas que se dão melhor em substratos mais ácidos, né? Outras em substratos mais alcalinos, mas a planta da cannabis vai gostar bastante aí de um substrato de pH neutro, variando então de 5,5 a 7. Né? Então se você fez ali essa cauda do repolho roxo, você vai pôr numa amostra do teu substrato. Se sair uma coloração aqui mais indicativa de um substrato ácido, você pode já colocar nele, né,
o calcário dolomida. O calcário vai ser um elemento que ele é bem alcalino, então ele acaba sendo uma forma de equilibrar os solos mais ácidos. Então você vai pondo de pouquinho em pouquinho ali até conseguir deixar esse pH bem regulado. Nesse caso aqui da nossa medição, até chegar uma não variação da coloração roxa, né, desse extrato que a gente tirou do repolho. Então é bem interessante. Se tiver muito alcalino, né, você também pode colocar alguma coisa em decomposição ali, ou então adubos nitrogenados também vai fazer um solo alcalino equilibrar também, ou o próprio enxofre, né? Nas floriculturas você encontra o enxofre puro, e o enxofre ele transforma ali esse meio de alcalino para mais neutro, né? Então aí você vai pesando ali a mão, vai medindo de pouquinho em pouquinho, vai medindo essa coloração e até ela chegar aí nesse pH neutro. Mais uma vez, isso é interessante você fazer antes de começar o cultivo, antes de colocar essa plantinha nesse substrato, justamente para garantir que desde o início ela vai ter as condições ideais ali de se alimentar e de crescer de forma robusta e de forma ali que ela consiga absorver os nutrientes desse substrato. Muito interessante, né? Um meio aí bem fácil de você medir o pH, pelo menos ter ali uma boa investigação para saber se o teu substrato está mais ácido ou mais alcalino, e de maneira bem simples, né? Com uma folha ali de repolho roxo, você já tem um material colorimétrico para você saber a alcalinidade, a acidez ou a neutralidade do teu substrato, conseguir corrigir a tempo e dar para suas plantas a melhor condição de crescimento. E aí, você já usou algum tipo aí caseiro de medição de pH? Já tinha ouvido falar ou já fez essa solução de repolho roxo para saber isso? Deixa escrito aí pra gente nos comentários como é que você faz a medição do pH do teu substrato e a gente vai trocando aquela ideia. Mais uma vez, quero te pedir para deixar aquele like para fortalecer a causa, se inscrever no canal se não for inscrito, torne-se um membro para ajudar a gente na causa e na divulgação. E a gente vai se vendo por aí. Muito bem, vamos ficando por aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Voltaremos em breve. Boas ideias, bom cultivo!